Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno Borges, eu faço parte da equipe de fomento da Secretaria Municipal de Cultura e a gente está começando mais uma Caravana da Cultura virtual e a gente vai falar aqui sobre mais um novo edital que é o Decentra 2022. O edital, né, que a vocação dele já está no próprio nome, né? Ele tem essa vocação de descentralizar as atividades, descentralizar os recursos que são distribuídos. E antes de começar propriamente a falar sobre o edital, eu vou falar da Caravana da Cultura, que é essa iniciativa que começou, se não me engano, acho que em 2018, 2017, 2018, a gente teve o primeiro edital, depois de um hiato, né, em 2016 não houve edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, a gente retomou esse cronograma de editais em 2017 e 2018, e em 2018 houve uma divisão, a gente tinha um edital único, aí começou a ter um edital de uma modalidade que chama fundo, a outra incentivo, veio o Decentra com mais força, e a secretaria entendeu que seria necessário fazer uma melhor comunicação desses editais com a população. E a gente teve essa ideia, né, de fazer essa caravana. Foi uma iniciativa muito bacana, ela percorreu todas as regionais da cidade, por meio dos centros culturais, e a gente bate um papo mesmo. A ideia da caravana no início sempre foi esse bate-papo, falar um pouco sobre essas novidades, sobre as novidades do edital, o que mudava, o que permanecia, se tinha algum destaque, lembretes, alguns pontos que a gente fala, é interessante você prestar atenção nesse ponto específico, mas aí em 2020 veio a pandemia, né? Então, todos vivemos essa pandemia e a gente não podia mais fazer essa caravana na forma que ela foi concebida, né? Que era realmente de percorrer a cidade, assim como o Decentra, descentralizar essa informação também, percorrer as regionais, ir nos centros culturais, bater esse papo, né? Com os agentes culturais, com os artistas, com os empreendedores, e então tivemos a ideia de transformar essa caravana numa caravana virtual. A gente já fez 2 edições, né? A gente fez 2 anos de caravana virtual, se não me engano, esse é o terceiro ano de caravana virtual. Teve uma boa aceitação, interessante, porque essa possibilidade, né, esse formato virtual, a gente consegue atingir mais pessoas, a gente consegue gravar, como a gente está gravando aqui agora, e disponibilizar posteriormente para quem não pôde estar ao vivo participando da caravana, e entendo que esse tipo de caravana, essa modalidade de caravana virtual vai permanecer, mas a gente já está com planos de retomar a caravana presencial também. Acho que é importante esse contato mais próximo com vocês, empreendedores, com vocês, artistas, agentes culturais. Então, a gente vai retomar, se não no próximo edital, acho que com certeza no ano que vem a gente já está retomando as caravanas presenciais e mantendo essa iniciativa aqui, que é a caravana virtual. Mas vamos lá, vamos falar do Decentra agora, né? Vamos entrar mais no assunto aqui. Primeiro, umas informações gerais da lei de incentivo como um todo, né? A gente chama de lei de incentivo, né? Esse nome mais palatável, mais carinhoso mesmo, né? Lei Municipal de Incentivo à Cultura, mas o nome da legislação é Política de Fomento à Cultura do município de Belo Horizonte, né? Que é a Lei 11.010 de 2016, e outra legislação é o Decreto 16.514 de 2016. É uma legislação relativamente recente, né? Ela já traz algumas mudanças, algumas modernizações em relação à lei anterior, que era da década de 90. Lógico que eu não estou dizendo aqui, nem estou pedindo para vocês para se tornarem expert em legislação, que não é o caso, até, né, a gente mesmo, acho que eu trabalho diretamente com a lei de incentivo há 8 anos e, né, sempre estou recorrendo ali à cola, porque alguns artigos acabam ficando de memória, mas muitos outros é importante você sempre retomar a legislação para se atualizar. Mas o que eu estou dizendo aqui é que é interessante você conhecer essa legislação, porque vai te ajudar a entender melhor os editais.
né, tudo aquilo que tá ali como critério. Se você conhece um pouquinho da lei, você vira e fala, esses critérios aqui existem, porque tem uma legislação que determina que tem que ter mecanismos que esses critérios aqui estão abarcando. Existe essa vedação, vedações são proibições, né? Existe essa proibição do edital por conta desse artigo da legislação, é permitido isso porque a lei permite. Essa leitura te amplia um pouco o horizonte para entender melhor os editais. Então, Lei 11.010, Decreto 16.514. Grosso modo, né, a lei diz o que pode ser feito, o decreto diz como aquilo pode ser feito. Então, ainda falando da lei, né, a lei tem duas modalidades. Eu falei agora há pouco, né? O Fundo Municipal de Cultura e o incentivo fiscal. Primeiro, vamos falar do Fundo Municipal de Cultura. Ele é o mecanismo mais simples, talvez, para o empreendedor. O projeto ele é inscrito no edital, avaliado, e, se aprovado, o município repassa diretamente o recurso para o empreendedor ou equipe do projeto executar as ações culturais, o projeto aprovado naquele edital específico. Então, né, a simplicidade está nisso. Projeto aprovado, recurso repassado diretamente, execução do projeto. No incentivo fiscal, o repasse ele é indireto, é por meio da renúncia fiscal. Mas como é que isso acontece na prática? Então, vamos lá. O projeto que é aprovado na modalidade de incentivo fiscal, ele recebe, como é que eu vou dizer, talvez uma carta de recomendação. O nome não é esse, o nome é correto, é certificado de enquadramento, mas serve como uma carta de recomendação. Ele está aí habilitado a ir ao mercado buscar empresas que estejam interessadas em patrocinar o seu projeto cultural. Mas qual que é o benefício para a empresa fazer isso? Não, existe bastante benefício. O primeiro é a empresa ser reconhecida como uma empresa de responsabilidade social, que promove, né, a cultura do município, que promove os agentes culturais do município por meio desse incentivo. E outra é que esse incentivo repassado ao projeto, esse recurso financeiro, ele pode ser deduzido integralmente de um imposto devido ao município. No caso de Belo Horizonte, o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Então, qualquer empresa prestadora de serviços sediada em Belo Horizonte, que recolha ISSQN no município de Belo Horizonte, ela pode ser uma empresa incentivadora e vai ter esses benefícios, né? Incentivar um projeto cultural, associar a sua marca a um projeto cultural interessante e também não ter custo para isso, porque, afinal, ela vai destinar parte do que ela já pagaria como imposto para execução dessa atividade, desse projeto cultural. Lógico que tem regras aí, tem limite percentual, não vem ao caso a gente entrar aqui em detalhes, mas só para vocês entenderem. O Fundo Municipal de Cultura, o repasse direto, o incentivo fiscal, repasse indireto por meio de renúncia fiscal de empresas incentivadoras. Bom, essas duas modalidades, elas têm, né, editais específicos de cada uma dessas modalidades. O fundo é o que tem mais editais, né? Tem aqui 4 editais. Primeiro, o edital PIMIC Multilinguagens, que é um edital que abarca a grande maioria dos setores das linguagens artísticas, né? As artes visuais, as artes cênicas, né, que é o teatro, dança, circo, a música, literatura, patrimônio. Todas essas linguagens são permitidas e abarcadas pelo edital Multilinguagens, que já foi lançado nesse ano de 2022, encontra-se em fase de análise, e em breve a gente vai ter o resultado desse edital Multilinguagens. Mas você pode estar falando assim, mas Bruno, você falou, pode estar se perguntando, né, Bruno, você falou aí sobre linguagens, mas sente falta do audiovisual. Não é permitido no Multilinguagens? Não, mas tem um motivo, porque a gente tem um edital específico para a linguagem do audiovisual, que é o BH nas Telas. O BH nas Telas, ele é um edital do fundo voltado para esse setor do audiovisual.
outro edital é o Zona Cultural Praça da Estação, que é um edital de programação desse território mesmo, território da Praça da Estação. Para você se situar, não é, não é somente esse território que eu vou dizer, mas você consegue se situar, é mais ou menos do viaduto da Contorno até o viaduto de Santa Teresa, aquele da Assis Chateaubriand. Né, nos editais da Zona Cultural Praça da Estação tem um anexo específico, qual é a área de abrangência desse edital, mas basicamente é um edital para programação de eventos dentro desse território. E o edital que a gente vai falar hoje agora, né, que é o Decentro. O Decentro ele tem essa vocação, do próprio nome, né, de ser um edital de descentralização, né, tanto das atividades quanto de descentralização ou desconcentração dos recursos repassados aos diversos empreendedores, né, os diversos agentes culturais, artistas envolvidos nessas propostas. Então, a vocação desse edital é essa, é escorrer para as bordas da cidade, não está concentrado tanto na Centro-Sul. E a outra modalidade, que é o incentivo, tem um edital único, que é o edital de incentivo, e aí abarca todas as linguagens, gente. As artes visuais, as artes cênicas, o audiovisual, literatura, a música e o patrimônio. Bom, falado tudo isso aí, né, sobre a lei, sobre os cronogramas de edital, sobre as modalidades, vamos começar a falar agora do Decentro 2022, que é, né, da modalidade fundo, como a gente acabou de dizer agora. Ele foi publicado em 10 de agosto de 2022, as inscrições começaram no dia seguinte, dia 11, e elas vão até o dia 24 de agosto desse mês. A verba total destinada para esse projeto, para esse edital, é de 1.560.000. Quais são as linguagens, quais são os setores artístico-culturais que são permitidos no Decentro? Praticamente todos. As artes visuais, design, o audiovisual, o circo, dança, literatura e leitura, a música, o patrimônio, o teatro. E tem ali o multissetorial, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Eu queria chamar a atenção de vocês, estão vendo que tem a coluna de setores artísticos culturais e mais no finalzinho tem a coluna de subsetores. É importante destacar que existem também subsetores. No audiovisual tem a cultura digital, mais ligado, né, à questão mesmo da produção digital, produção de games. Então é um aspecto da produção audiovisual abarcado nesse subsetor. O patrimônio já tem um número maior de subsetores, né? São as culturas populares tradicionais, culturas populares urbanas, gastronomia e cultura alimentar, moda e vestuário, e também memória, arquivo e museus. É importante destacar, salientar para vocês que todos os projetos inscritos nesses subsetores têm que ter alguma relação com o setor principal ao qual esse subsetor pertence. Por exemplo, né, culturas populares tradicionais e urbanas, elas já estão intrinsecamente ligadas ao setor do patrimônio, já tem uma relação bem definida com o setor do patrimônio. Mas, por exemplo, gastronomia e cultura alimentar, moda e vestuário, as propostas apresentadas nesses subsetores têm que guardar alguma relação com o setor principal, que é do patrimônio. Então, a gastronomia no espectro, né, do patrimônio, a moda também com essa relação com o patrimônio. E, como eu falei, a gente vai explicar um pouco essa questão do multissetorial. O que é esse setor artístico 9 aí, multissetorial? Bom, a Secretaria entende que tem muitos projetos que acabam sendo atravessados aí por diversas linguagens, né? Há uma transversalidade aí nessa relação, né? Tem uma intersetorialidade. Acho que eu posso citar, por exemplo, o hip-hop. Hip-hop a gente pode falar que tem aspectos das artes visuais, né? Grafite, coisas do tipo, tem um aspecto relacionado à dança, né? O setor da dança, e pode também ter um aspecto relacionado ao setor da música. Ok,
você pode indicar que o seu projeto ele tem essa intersetorialidade e ele é multissetorial. Só que quando você indica que um projeto é multissetorial, você tem que indicar qual que é o setor afim principal, qual mais ele se identifica, qual ele mais está aderente, né? Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, do hip hop, né? O hip hop, o projeto de hip hop, ele pode estar relacionado com as artes visuais, com a dança, com a música, mas ele pode ter um aspecto mais forte naquela proposta específica da música. Então, ok, vou indicar com o setor o multissetorial e setor afim principal, música. Mas por que eu tenho que fazer isso? Acho que o outro quadro vai trazer luz a essa questão, vai deixar um pouco mais nítido. Porque a gente tem, daquele 1.560.000 que eu disse lá atrás, que é o orçamento do Decentra, ele é fatiado. Uma parte, 10%, é para as artes visuais, 12%, outra fatia disso, são para projetos do audiovisual, 4% para o circo, uma fatia um pouco maior, de 6% para a dança, a literatura já tem uma participação um percentual maior de 8%, música, né, já tem um percentual bem maior de 28%, patrimônio 18%, e teatro, 14%. Então, você vê que cada setor aí tem uma fatia desse orçamento do edital desse 1.560.000. A gente não tem ainda dados estatísticos o suficiente, essa possibilidade de indicar multissetorial ainda é recente, estatisticamente, né? Para a geração de dados estatísticos, ela ainda é muito recente. Ela vem de 2019, que é abarcado a possibilidade de projetos do multissetorial. Então, a gente não consegue definir muito bem qual seria o percentual ideal para um projeto multissetorial. Então, por isso que a gente pede que vocês indiquem, a gente solicita, é obrigatório que você indique o setor afim principal, que é onde o seu projeto irá disputar o recurso. Licença, gente, só vou tomar água aqui rapidinho. E esses percentuais, é bom deixar bem nítido, que não é arbitrado pela Secretaria Municipal de Cultura. Existe o COMUC, que é o Conselho Municipal de Cultura, que é um órgão colegiado, ele é paritário, ele é composto tanto por membros da sociedade civil quanto membros do poder público, representantes de regionais, representantes também das linguagens artísticas, que auxiliam a Secretaria na elaboração das políticas públicas voltadas para o setor da cultura. E ele é o responsável pela aprovação do Plano Bianual de Financiamento à Cultura. Você está vendo aí, abaixo do quadro, né, que esses percentuais eles são definidos por esse Plano Bianual de Financiamento à Cultura. Então, tudo isso é discutido dentro do Conselho, que determina, né, para o biênio seguinte à aprovação, quais serão os percentuais. Então, esses percentuais foram aprovados no final de 2021 e para o plano que vai reger os editais de 2022 e também de 2023. Bom, até abrir o sorriso aqui, né, porque um grande destaque dessa edição é o aumento do teto dos projetos, né, que é o limite de financiamento dos projetos. No Decentra, a gente não tem limite diferente por categoria, não. É o limite único. E ele era de R$20.000. Agora, ele é o dobro, R$40.000. A Secretaria entende, obviamente, que a situação socioeconômica do país, ela vem sofrendo grandes alterações, né? Tanto produtos quanto serviços, eles vêm aumentando e entendemos que seria interessante até para a própria execuibilidade dos projetos, né, para garantir que sejam projetos de qualidade, que deveria haver um aumento no teto desses projetos. Então, houve esse aumento para R$40.000, é o dobro da edição passada. Então, você pode aí, ter ações mais qualificadas dentro do seu projeto e, né, obviamente, também remunerar de forma adequada todos aqueles participantes do projeto. Bom, quem pode se inscrever?
no edital Decentro 2022? A resposta é simples. Somente pessoas físicas e maiores de 18 anos, obviamente, porque né, tem que ser maiores de 18 anos para assinar contratos com a Prefeitura de Belo Horizonte. Não é permitido no edital Decentra nenhum tipo de pessoa jurídica, seja ela com fins ou sem fins lucrativos. Então, somente pessoas físicas maiores de 18 anos. E os proponentes, né? Eles têm. Proponente é quem propõe. É você que está inscrevendo o seu projeto no edital, é um proponente de projeto cultural. Eles deverão ser domiciliados, esquece os sediados, que está nessa frase, porque isso é para a empresa. Então, vamos dizer que os proponentes eles devem ser domiciliados em Belo Horizonte e comprovarem a sua atuação cultural mediante a apresentação de currículo detalhado e dossiê de material comprobatório, que a gente chama de clipping. São todos aqueles materiais que comprovam a sua experiência artístico-cultural. Então, vou começar a falar das vedações. Uma delas é essa aqui, ó, vedação proibição. Né? É vedada a inscrição de projeto que já foi aprovado em quaisquer dos editais oriundos da política de fomento, que é a lei de incentivo, né, publicados no ano de 2022, também aqueles aprovados na modalidade plurianual do edital 1819 da modalidade incentivo fiscal. Nesse edital, né, que eu estou falando 1819, havia a possibilidade de aprovar projetos para execução em mais de um ano, então não faz sentido aceitar projeto que já está com a aprovação garantida para 2020, para 2022 no edital de 2022, né? E também é vedada, né, proibida a inscrição de projetos que já estejam inscritos em edital publicado em 2022, que são né, os dois que eu já falei anteriormente, o Multilinguagens e também o BH nas telas. Nada impede que seja um projeto semelhante, readequado. Isso é permitido, desde que aquele projeto não seja aprovado nos editais. Você pode fazer uma adaptação, porque às vezes o projeto é da edição 1, e você quer fazer uma edição 2 por meio do Decentra, tudo isso é permitido. O que é vedado, o que é proibido, é que seja exatamente o mesmo projeto. Bom, como se inscrever? A gente tem dois links, né, dois sites que são meio que sites-chave para você entender e se inscrever no edital Decentra 2022. O primeiro deles é o pbh.gov.br/Decentra 2022. Lá você vai encontrar todos os materiais relacionados ao edital, que é o edital propriamente dito, todos os anexos desse edital, o formulário de inscrição, o manual de inscrições, perguntas e respostas, né? A gente tem um compilado de perguntas que são frequentes em relação aos editais, que a gente coloca todas elas nesse material, mas se sua dúvida não está nesse material que a gente disponibiliza, você tem a opção de enviar para a gente a sua dúvida pelo canal de dúvidas e atendimento. A gente só pede que você envie com a maior antecedência possível, para que a gente tenha tempo hábil para te responder. Obviamente, quanto mais próximo do final do edital, maior é o número de dúvidas que chegam e a gente não tem a capacidade, né, até mesmo de pessoal, para conseguir respondê-las na celeridade desejada. Então, se você tiver uma dúvida, já leu o edital, manda para a gente, porque a gente vai ter um tempo maior e melhor para te responder. E vai te auxiliar a também montar um projeto cada vez mais adequado. E também o link de inscrições. Clicando nesse link, você vai ser redirecionado para a plataforma de inscrições propriamente dita, que é o mapa cultural bh.pbh.gov.br. Várias cidades têm o mapa cultural, né? Isso foi uma iniciativa do antigo MINC, né? Antigo Ministério da Cultura, para fazer realmente um mapeamento mesmo, né? Um georreferenciamento das atividades de agentes culturais de cada cidade. E existe mapa cultural, se não me engano, em São Paulo, existe mapa cultural em algumas cidades do Nordeste, e também temos aqui o mapa cultural BH para fazer esse mapeamento. Então, não é somente uma plataforma de inscrições,
é uma plataforma de mapeamento mesmo dessa atividade dos agentes culturais. Você pode fazer a inscrição dos editais, né, no mapa cultural, é uma das possibilidades do mapa, todos os nossos editais estão lá, mas você pode fazer mais também. Você pode divulgar suas ações, você pode divulgar espetáculo que você esteja atuando ou realizando. Comparando mal, é como uma rede social mesmo, voltada para a cultura da cidade, né, para a cultura de Belo Horizonte. Você tem um perfil, como um perfil na rede social mesmo, né, com algumas características, as informações que você deseja compartilhar com os seus pares, e por meio desse perfil você consegue fazer a inscrição nos editais de fomento, que todos eles estão no mapa cultural, inclusive o Decentro está lá. Você vai preencher uma ficha de inscrição online e fazer envio de vários arquivos, né? Além dessa ficha de inscrição, que são alguns dados básicos do proponente, do próprio projeto, você também tem um formulário que esse não é online, é um formulário em PDF, onde você vai descrever a sua proposta mesmo, né? Quais são os objetivos, o que você pretende fazer, em qual período você pretende fazer, para que público, com qual equipe. Infelizmente, a gente não tem tecnologia ainda no mapa cultural para que todas essas informações, que são mais pesadas, né, são textos mais longos, possam ser colocadas na ficha de inscrição online, por isso a gente tem um formulário em PDF para você descrever a sua proposta, também colocar, né, todos os dossiês comprobatórios, o dossiê obrigatória do próprio proponente, né, daquela pessoa que está escrevendo o projeto, mas você pode também colocar da equipe para enriquecer a sua proposta e outros anexos também opcionais para que torne a sua proposta mais nítida mesmo, né, para quem está avaliando. É importante, isso é importante da gente destacar aqui. Não é a Secretaria Municipal de Cultura que faz a avaliação das propostas. A própria lei 11.010 determina qual que é o órgão competente para fazer essas análises. E é a Câmara de Fomento à Cultura do município de Belo Horizonte. A Câmara de Fomento é que analisa e faz a seleção dos projetos apresentados nos editais de fomento. Essa Câmara é paritária também, ela tem membros do poder público, membros da sociedade civil, que são eleitos, né, pelos seus pares, e eles são representantes de cada uma dessas linguagens. Existe representante das artes cênicas, das artes visuais, da música, da literatura, do patrimônio, e por aí vai. São 24 membros ao todo, né, sendo 12 titulares e 12 suplentes, divididos de forma paritária. Metade do poder público, metade da sociedade civil. Importante destacar a Câmara de Fomento. Vamos aqui algumas regrinhas básicas do edital. A primeira delas é que cada proponente, né, cada agente cultural, pode escrever somente um projeto. Não é permitido mais do que um projeto. Se houver essa possibilidade, né, se houver a inscrição de mais de um projeto, vai haver desclassificação. Mas antes de falar dessa desclassificação, eu vou ampliar um pouco esse conceito de mesmo proponente. O mesmo proponente, ele não é só eu, Bruno, por exemplo. Eu, Bruno, isso é muito nítido, né? Eu, Bruno, inscrevi 2 projetos. Está em desacordo com o edital, que permite que eu só inscreva um projeto. Então, um deles vai ser desconsiderado. Mas um outro exemplo é pessoas físicas que sejam sócias ou coligadas que apresentem projetos culturais cujo objeto seja executado por um mesmo grupo ou a maioria dos seus membros. Tá aí, traduz para mim isso aí, Bruno. Beleza, é mais simples do que parece. Eu falei lá do COMUC, do Conselho Municipal de Cultura, que é um órgão que auxilia a secretaria na elaboração das políticas públicas para a cultura em Belo Horizonte. Há alguns anos, o COMUC identificou, falou, olha, secretaria, a gente está entendendo aqui, por resultados de outros editais, está havendo uma concentração de projetos aprovados em um mesmo artista,
em um mesmo grupo, seja ele formalizado enquanto empresa, ou um grupo, um coletivo. Não, isso não é interessante. Primeiro, porque a gente não tem recurso para suprir toda a demanda, né? Sempre tem muito mais projeto apresentado do que projeto aprovado. Faltam muitos recursos para a gente conseguir atender todo mundo. E outra que esse recurso, uma vez que o cobertor é pequenininho, você tem que ter mecanismos aí que facilitem que esse recurso seja desconcentrado. Então, para entender essa questão de proponente, ser mesmo proponente as pessoas físicas, que sejam sócios ou coligados, vamos pensar. Bom, eu tenho uma banda. Eu, Bruno, tenho uma banda. Eu sou o vocalista dessa banda. Aí eu, enquanto vocalista, apresento um projeto. O guitarrista da banda apresenta um outro projeto. O baixista apresenta um terceiro projeto. O tecladista apresenta um quarto projeto. E o baterista também apresenta um outro projeto. E todos eles dizem respeito a essa mesma equipe. Nós, enquanto banda, vamos trabalhar em todos esses projetos, e esses projetos têm objetos que são semelhantes. Isso é entendido como o mesmo proponente. Para tentar evitar concentração de recursos. Porque imagina, são 5 ou 6 projetos, né? Se todos esses projetos forem aprovados, uma grande parte do recurso do edital, que já é insuficiente, vai para o mesmo grupo, não desconcentra, não descentraliza essas atividades. Então, por isso que existe esse conceito mais ampliado de mesmo proponente. Então, isso é avaliado, obviamente, pela Câmara. Essa questão se o projeto é executado por uma equipe, pela mesma equipe, ou pela maioria dos membros, se tem um objeto que é semelhante, tudo isso é analisado pela Câmara de Fomento. E se entendendo, né, que houve a inscrição de mais de um projeto pelo mesmo proponente, somente o último projeto é considerado. Então, no primeiro exemplo, eu, Bruno, inscrevi 2 projetos, um hoje, outro amanhã. Somente esse de amanhã vai ser considerado, esse de hoje vai ser desconsiderado, ele nem é colocado como inscrito nesse projeto. Mas isso pode acontecer deliberadamente também. Às vezes você faz porque, olha, fiz toda a minha inscrição, enviei a minha inscrição e, puxa, percebi agora que eu poderia ter colocado outro documento, poderia ter colocado outra comprovação e se enriquecer, ou informação mesmo, isso enriquecer minha proposta, ia fazer com que a Câmara entendesse melhor o meu projeto, eu acho que ia valorizar. Nada impede de você começar uma nova inscrição, enviá-la, tudo bem, aquela anterior vai ser desconsiderada, só essa última vai ser considerada. Lembrando que lá no mapa cultural, você começa uma inscrição, por exemplo, hoje, você acabou de ver a caravana aqui e falou, vou começar a minha inscrição no mapa cultural, já tenho um perfil como agente cultural lá, vou começar a minha inscrição. É grande, a inscrição, o formulário é grande. Você pode começar hoje, colocar algumas informações, se tiver algum anexo, já faz o upload desse anexo, clica lá em salvar, tudo bem. Tudo que você já fez hoje está salvo, você pode continuar amanhã ou depois da manhã, aproveitar esse feriado para complementar a sua inscrição e sempre clicando em salvar sua inscrição. Cada vez que você salvar, você não está fechando aquela inscrição, você pode editá-la. Mas lembrando que essa inscrição sempre é um rascunho. Ela vira uma inscrição propriamente inscrita quando você clica em enviar. Bom, vamos passar aqui para uma próximo slide. Desconcentração de recursos. Isso é interessante. Bom, a legislação determina, essa nova lei, a 1110 de 2016, determina que, no mínimo, 3% dos recursos eles devem ser destinados a cada uma das regionais.
Então, é garantido que pelo menos 3%, lá daquele 1.560.000 que eu falei que é o orçamento desse edital, ele vai ser destinado para o Barreiro, Centro-Sul, Leste, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Pampulha, Venda Nova. Você pode dizer, poxa, mas 3% tão pouco? Sim e não. Sim, porque a gente quer, né, que seja uma distribuição cada vez mais igualitária, e não, porque antes dessa garantia da legislação, existiam regionais, eu posso citar aqui o Barreiro, Venda Nova, a Norte, eram regionais que não tinham nem 1%, às vezes nenhum projeto aprovado dessas regionais. Às vezes não tinham nem projetos apresentados. A Caravana até veio para auxiliar nessa questão. A gente identificou que depois da Caravana, a gente conseguiu comunicar melhor com as diversas regionais do município. E a gente tem agora projetos apresentados em todas as regionais e projetos aprovados em todas as regionais, no mínimo exigido pela lei, que são 3%. Bom, vamos falar aqui dos critérios de avaliação do edital Decentra. Aqui a gente tem um quadro mais resumido. A gente tem um artigo específico no edital que fala sobre todos os critérios de avaliação do Decentra 2022. Você vai ver lá que na consistência do projeto tem subcritérios aí, acessibilidade também, execuibilidade também, impacto cultural e efeitos multiplicadores também, mas aqui a gente vai falar de uma forma um pouquinho mais resumida, até mesmo porque a gente não tem tanto tempo para discorrer mais detidamente. Mas vamos lá, consistência do projeto, os subcritérios, eles vão estar relacionados à exemplaridade daquele projeto, à apresentação, aos anexos, ou seja, o quão bem você descreveu o seu projeto para os avaliadores. Bom, não é muito isso não, tá, gente? Mas acho que serve didaticamente para entender. O seu projeto é como se fosse uma história. É uma história que você conhece. Você conhece muito bem. Mas você está contando essa história para pessoas que não conhecem aquela né, tão bem quanto você, não conhecem nada sobre o que está sendo dito. Então, o quão é interessante que você descreva muito bem isso. Você está falando isso para... Bom, vamos lá falar agora sobre os critérios de avaliação. Aqui a gente está vendo um quadro mais resumido. Existe um critério específico lá, existe um artigo específico lá no edital que tem todos os critérios. Mas existe, né, esses critérios macro. Dentro da consistência, tem subcritérios ali. São a exemplaridade, a apresentação, os anexos. Mas é bom entender o que é consistência. Consistência é o quão bem você descreve o seu projeto para os avaliadores da Câmara de Fomento, para os pareceristas da Câmara de Fomento. Não é muito isso, gente, mas eu vou dizer uma coisa aqui que talvez sirva, né, um recurso didático para vocês compreenderem um pouquinho o que está por trás da consistência. O seu projeto é como se fosse uma história, e a história que você conhece muito bem, mas você está contando essa história para quem não conhece absolutamente nada dela. Então, você tem que ser muito objetivo, né, muito claro no que você está propondo, quais são os objetivos do projeto, quem você pretende alcançar com o seu projeto, quais são as justificativas para aquele projeto acontecer, e tudo isso diz respeito à consistência. O quão bem você descreve o seu projeto para a Câmara de Fomento. Acessibilidade e democratização, a gente vai falar sobre elas daqui a pouco, mas basicamente esse macro critério diz da acessibilidade, que vale 5 pontos, da democratização, que vale 10 pontos. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre elas. A execuibilidade, bom, você contou essa história, né? Você contou a sua história lá na consistência do projeto. O que você pretende fazer com o seu projeto cultural?
A execuibilidade, ela vai avaliar se tudo que você está dizendo tem elementos ali dentro do projeto que comprovam que aquilo realmente pode ser realizado. É o que? Execuível. Então, vai ser avaliado aí o orçamento do seu projeto, que você vai colocar no plano de utilização de recursos. Não tem planilha financeira no Decentro, a gente utiliza esse plano de utilização de recurso, que é uma planilha simplificada. Você tem que colocar ali alguns elementos, né, até para o próprio parecerista entender como é que vai ser gasto esses R$ 40.000, e isso é avaliado. É avaliada a equipe também, que está envolvida no projeto, se ela está alocada em atividades que realmente fazem sentido com a experiência que os profissionais têm, os prazos que você está colocando para executar o seu projeto, então, tudo isso entra na execuibilidade. Vale-se 25 pontos. E o impacto cultural e efeitos multiplicadores é como esse projeto vai atingir a cidade, vai atingir a população de Belo Horizonte, o público. Então, tem conceitos aí de retorno social desse projeto, de permanência da ação, de conformativo ao seu projeto, no sentido de formação de público mesmo, formação de agentes culturais, né, qualificação de agentes culturais. Tudo isso está dentro do impacto cultural e efeitos multiplicadores, e é a maior, o critério de maior pontuação, com 40 pontos. E fazem um total de 100, que é o total de pontuação que você pode atingir no edital Decentro. Falei que ia dizer um pouquinho mais, né? Disse, né, aliás, que ia falar um pouquinho mais sobre acessibilidade, e vamos lá. Regras básicas, né? Talvez a regra principal é que a acessibilidade, a proposta de acessibilidade, ela tem que envolver ações ou medidas que são desenvolvidas para a promoção da inclusão de públicos tradicionalmente não contemplados em programas e atividades culturais, tais como pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida ou pessoas com dificuldade na língua ou na linguagem. Resumindo, quais são as propostas do seu projeto para contemplar, dentro do público atingido, as pessoas com deficiência? Basicamente é isso, assim, é o seu projeto atingir o público mais diverso possível, né? Não ter barreiras para o público consumir ou usufruir do seu projeto. Cada projeto deve propor pelo menos uma ação ou medida de acessibilidade, e tem que ser sempre em conformidade com o objeto, com a proposta, né? Dá um exemplo aqui. Você tem um projeto, o seu projeto é de uma circulação de espetáculo, por exemplo. Essa ação, essa medida de acessibilidade, ela tem que estar inserida dentro dessa circulação, e não numa ação periférica. Sei lá, eu vou ter a circulação, mas também vou ter um bate-papo no Centro Cultural sobre processo criativo. Não é a ação principal do seu projeto. Então, não adianta colocar a acessibilidade nessa ação periférica. Ele tem que estar no objeto principal, que nesse exemplo que eu dei é a circulação de um espetáculo teatral. Tem que estar nesse espetáculo teatral. Importante, né, que essas ações, as medidas, elas têm que integrar o plano de utilização de recursos. Como eu disse, a gente não pede uma planilha financeira, mas pede um plano de utilização de recursos. Então, você tem que prever, aquela ação está prevista aqui. Sei lá, intérprete de Libras. Estou prevendo que eu vou pagar um intérprete de Libras no plano de utilização de recursos. Isso vai amarrar o seu projeto e vai te dar mais pontos na execuibilidade também, né, além da acessibilidade. Recomendo que vocês leiam o artigo 16 do edital, que fala um pouco mais sobre acessibilidade. Aqui tem alguns exemplos, né, exemplos mesmo, e alguns lembretes, né. No artigo 16 você vai ver um rol ali de exemplos, mas é um rol exemplificativo, não é taxativo ali não, gente. Vocês podem colocar outras propostas, mas com esse conceito de como é que eu vou incluir
no meu projeto pessoas com deficiência. Aí um exemplo aqui, ó. Exemplos aqui. Intérprete de Libras, audiodescrição, dublagem em português, texto em braille, enfim, etc. Atenção à questão da acessibilidade física. Naquele exemplo que eu dei de circulação de um espetáculo teatral, a minha ação de acessibilidade vai ser: eu vou fazer no teatro X, porque esse teatro X já é adaptado a pessoas com deficiência. Repare bem que a proposta ela não tá sendo proporcionada pelo projeto. É um local onde você vai apresentar o seu espetáculo. Não está sendo. Então, não é o projeto que está proporcionando. É simplesmente o local de apresentação. O local é que fez toda a adequação a esse público. Não quer dizer que você vai tirar zero. Não, você vai tirar zero na acessibilidade. Mas também você pode não ganhar total, porque a acessibilidade não está sendo proporcionada pelo projeto. Então, fica com isso na cabeça que essa proposta de acessibilidade ela deve ser proporcionada pelo projeto e está dentro do plano de utilização de recursos. Né? Não custa aqui, estou repetindo, eu já falei do slide anterior, falei novamente. Ela deve constar no plano de utilização de recursos. E elas também devem, né, essas propostas, a proposta ou as propostas, elas devem constar nos materiais de divulgação. Então, é interessante você também colocar, né, nas suas estratégias de comunicação, como que você vai comunicar essa sua ação de acessibilidade, a sua proposta de acessibilidade para atingir o público PCD, por exemplo. Democratização, vamos lá. Recomendo a leitura do artigo 17 do edital, que fala sobre democratização, mas o conceito geral é esse aqui: medidas que promovam a universalização do acesso aos bens e serviços gerados pelo projeto. A acessibilidade tem aquele conceito de você atingir o público mais diverso. A democratização é quais são as ações dentro do seu projeto para atingir o maior público possível dentro daquela proposta. Isso é o conceito de democratização. No artigo 17, você vai ver diversos exemplos ali, mas entendendo o conceito, como é que eu amplio o alcance do meu projeto, você vai conseguir propor até para além daqueles exemplos que estão no edital. A gente pode falar alguns aqui: atividades em centros culturais, disponibilização de registros audiovisuais na internet, oferta de transporte público, capacitação de agentes culturais, enfim, ações que, no geral, permitam esse acesso aos bens e serviços culturais que são gerados pelo projeto cultural aprovado. Gratuidade ou oferta de ingressos a preços populares é também uma proposta de democratização. Mas aqui a gente deixou bem grandão para vocês entenderem que não tem essa obrigação. Se fizer sentido na sua proposta, se fizer sentido no seu projeto, ok. Mas a cobrança de ingressos também é permitida. A cobrança de inscrição em atividade formativa também é permitida, desde que você tenha o conceito de democratização na sua cabeça. Os ingressos podem ser cobrados a preços populares. Né? Talvez o seu projeto, a alocação de recursos aqui, vocês podem ver pelo plano de utilização de recursos, ela está bastante enxuta e a equipe, por exemplo, não está sendo remunerada, está sendo remunerada de maneira inadequada, e a gente vai complementar essa remuneração da equipe por meio de cobrança de ingressos, vai ter bilheteria. Ok, tudo bem, mas tem esse conceito de democratização e cobrando ingressos que sejam populares, que sejam acessíveis à população no geral. Bom, contrapartida, regrinhas básicas aí da contrapartida. Todo projeto tem que prever uma proposta de contrapartida. Isso é determinado já. E o conceito dela você está sendo fomentado, né? Seu projeto foi aprovado num edital de fomento. O município, então, em última análise, a população de Belo Horizonte está proporcionando, por meio do repasse do recurso, que o seu projeto seja executado, o que você vai devolver
para a população? O que você vai dar em troca a esse, em contrapartida, né, a esse recurso que foi fundamental para você executar a sua proposta? Esse é o conceito que você tem que estar cristalino na sua cabeça do que é a contrapartida. E aí, outro conceito é que os custos da contrapartida, já que é uma coisa que você oferece em contrapartida àquele recurso para executar o projeto, os custos da contrapartida eles não podem ser pagos pelo projeto. E os custos da contrapartida são custeados pelo empreendedor ou equipe. Lógico que a secretaria ela pode propor alterações na contrapartida após aprovação. Ela não é critério de análise, mas já que ela não é critério de análise, por que ela está sendo pedida na proposta? Somente para a Câmara conseguir avaliar e entender que a contrapartida ela não está sendo custeada pelo projeto, ela está sendo custeada pelo próprio empreendedor. Recomendo a leitura do artigo 18 para você entender um pouquinho mais sobre contrapartida. Aqui tem alguns exemplos, podem ser exemplos até de democratização também, mas sempre lembrando, se você utilizar, por exemplo, a oferta de transporte gratuito ao público para as atividades do projeto como contrapartida, a proposta de democratização tem que ser outra. Você não pode oferecer oferta de transporte gratuito ao público das atividades do projeto como proposta de contrapartida e também proposta de democratização. A contrapartida, democratização e acessibilidade têm que ser diferentes entre si. Existem outros exemplos no edital. Como eu disse, eu recomendo a leitura do artigo específico sobre contrapartida. O importante aí, gente, não vão ser admitidos no edital Decentra. Primeiro, óbvio, né? Projetos que não possuam caráter artístico-cultural. Todos os editais de fomento à cultura pressupõem que que vão premiar, né, que vão selecionar propostas culturais. Projetos que não se enquadrem um dos setores artístico-culturais que são permitidos no projeto. Não são admitidos. Projetos que não se enquadrem em uma das categorias também não vão ser admitidos. Tem 16 categorias do Decentra, várias, né? A gente pode dizer que tem categoria de circulação, aí pode ser de exposição, de show, de espetáculo, tem categoria de montagem, que pode ser de show, de exposição, de espetáculo, tem categorias que são de criação dramatúrgica, literária, de roteiro, tem categorias também de produção audiovisual, de curta, média-metragem, videoclipe. Então, são 16 categorias e seu projeto tem que estar enquadrado em alguma delas. Lembrando que o teto para todas é 40 mil. E outra questão que você precisa ficar atento, o próprio proponente, ele deve ser o agente individual cadastrado na plataforma Mapa Cultural como responsável pela inscrição, sob pena de desclassificação. Então, o que significa isso? Eu, Bruno, quero inscrever um projeto, eu sou o proponente daquele projeto, eu tenho que utilizar o meu agente, o meu perfil no Mapa Cultural para fazer essa inscrição. Não posso pedir para alguém inscrever por mim. Então, a tensão está até bem grande aqui, né? Perdas de pontuação. O que se deve evitar para não perder pontos, né? Bom, evitar arquivos em formato diferente de PDF, porque se você enviar arquivos em formato diferente de arquivos PDF, você vai perder meio ponto. Bom, a gente falou, né, alguns slides para trás aí, né, do dossiê, do clipping, do empreendedor, que é obrigatório, mas também você pode apresentar clipping de outros membros da equipe para enriquecer a sua proposta. Mas projetos que não apresentarem, ou que não respeitarem as regras e limites quanto ao dossiê clipping, vão perder meio ponto. Porque esse clipping, né, esses documentos comprobatórios da experiência do proponente, tem regras. Do proponente só pode ser 10 páginas, não pode ser mais do que 10 páginas.
Histórico do projeto, caso o projeto tenha algum histórico, são 5 páginas. Caso não tenha, não tem problema nenhum. Não precisa apresentar, não vai sofrer penalidade, nem vai ser desclassificado. São só projetos que já têm edições anteriores, por exemplo. Aí é interessante você colocar um histórico para até auxiliar e enriquecer a sua análise. E sempre lembrar de marcar, grifar e destacar o nome. O clipe, né, é meu. Eu sou o proponente, estou mandando material de comprovação da minha experiência. É interessante não, é exigido que você destaque. Às vezes é uma matéria de um portal, às vezes é uma matéria de uma revista, no jornal. Importante que você destaque ali o seu nome enquanto proponente para facilitar a análise da Câmara de Fomento. Se não fizer, se desrespeitar qualquer uma dessas regras, a perda de pontuação é meio ponto. Projetos que não apresentarem propostas diferentes de acessibilidade, democratização do acesso e contrapartida sociocultural. Como eu disse, o projeto é obrigado a apresentar uma de cada. Uma proposta de acessibilidade, uma de democratização e uma de contrapartida. E elas têm que ser diferentes entre si. Eu não posso apresentar uma mesma proposta para democratização e contrapartida, ou contrapartida e acessibilidade, ou acessibilidade e democratização. Se isso acontecer, a perda maior ainda, 2,5 pontos, 2,5 pontos. Bom, e os projetos, né, como a gente disse, né, contrapartida não pode estar prevista nos custos do projeto. Se a contrapartida estiver prevista no plano de utilização dos recursos, vai ser penalizado com a perda de 1 ponto. Critérios de aprovação e de reprovação. Todos os projetos que receberem nota inferior a 60 pontos, eles serão desclassificados. Então, serão reprovados. Você não tem chance de ser nem suplente. Você está reprovado nesse edital. Mas todos aqueles projetos que tiverem nota superior a 60, eles vão ser classificados. Mas aí, então, todos que tiverem nota acima de 60 vão receber recurso? Não, não. A aprovação, né, você estar dentro da faixa de recebimento de recursos, está condicionado aos percentuais financeiros destinados a cada setor e também ao limite orçamentário do edital, que é de 1.560.000. Então, né, aqueles que estiverem na faixa dos contemplados vão receber o recurso, todos os outros são suplentes, na eventualidade de haver mais recursos, na eventualidade de algum dos projetos aprovados não continuar a contratação para recebimento de recursos, a gente chama os suplentes. Isso só naqueles projetos acima de 60 pontos. Atenção aí, gente, aos critérios de desclassificação. Eles estão no artigo 35, é bom dar uma olhada em todos eles, para que vocês não incorram em algum motivo de desclassificação e não tenha nem sua proposta avaliada adequadamente. A gente vai falar sobre todos aqui, porque basta ler, que é bastante claro, e a gente não teria tempo aqui também para discorrer sobre todos. Bom, fique atento aí aos elementos obrigatórios que você precisa ter na sua proposta. Primeiro, né, obviamente, é preencher totalmente a ficha de inscrição online do Mapa Cultural. Você tem que enviar o formulário, que aí vai ter sua proposta, né, efetivamente, dentro desse formulário. A documentação cadastral do proponente, que é simples, identidade, CPF, comprovante de residência, e o clipe, né, do proponente, que é no máximo 10 páginas, lembrar de grifar, destacar os nomes, e histórico do projeto, caso o projeto tenha um histórico, lembrar que é o máximo 5 páginas, e também você pode destacar, isso for uma matéria de um portal, de uma revista, destacar ali o projeto, tal, aí você destaca o nome do projeto, para facilitar a análise. Obviamente, se você não tiver histórico do projeto, não vai ser desclassificado, porque, né, o projeto não tem. Como opcional, né, aí não é obrigatório, não vai ser desclassificado se não tiver, mas são anexos técnicos da categoria específica que você se inscreveu. Isso ajuda a Câmara a ter uma melhor compreensão mesmo do seu projeto. Eu tenho um projeto de circulação, por exemplo. Quais são os locais previstos para essa circulação?
qual que é o público que eu quero atingir. Isso é interessante você colocar, né, como um anexo opcional, ou até para o próprio corpo do formulário, para auxiliar a análise. Mas, às vezes, não tem campo suficiente para você colocar um outro exemplo, uma oficina. Vou fazer, o meu projeto é formativo e vão ser diversas oficinas. É interessante você colocar anexos que vão descrever quais são os temas das suas oficinas, quais vão ser os recursos didáticos daquela oficina, qual que é a carga horária, quais são as formas de inscrição. Tudo isso é interessante e vai enriquecer mais a análise. Não quer dizer que se você não colocar, você vai ser desclassificado, mas talvez a sua pontuação pudesse ser melhor se você colocasse alguns anexos para elucidar melhor a sua proposta. Lembretes importantes aí, gente. Eu ia falar muita coisa aqui que já falamos para trás, mas é bom repisar, é bom sublinhar. Primeiro, o agente cultural cadastrado no mapa deve ser o proponente. Dá uma olhadinha no manual de inscrição, dá uma olhadinha nas perguntas e respostas. Às vezes, a sua dúvida já está respondida lá. Obviamente, se não tiver, manda para a gente no canal de dúvidas. Arquivo, somente em formato PDF, e lembra, ó, no máximo com 5 MB. O mapa cultural vai te indicar. Se você colocar um arquivo que é superior a 5 MB, vai falar, ó, limite excedido, vai ter que colocar um outro arquivo aqui. Máximo de 15 arquivos anexados, para além daqueles obrigatórios, né, além da documentação cadastral, do formulário. Caso o proponente inscreva mais de um projeto, apenas o último inscrito vai ser considerado. É sempre recomendável, né, que antes do início da sua inscrição, todos os formulários, anexos, já estejam preparados lá no seu computador, já salvos, para facilitar a sua inscrição, que ela seja mais rápida e você não esqueça nada para trás depois de inscrito, puxa vida, podia ter colocado esse arquivo aqui, esqueci, pode ser que o meu projeto seja desclassificado, ou, enfim, meu projeto pode ser mal avaliado, porque eu esqueci desse documento. Então, organiza tudo dentro de uma pastinha que vai te facilitar na hora de inscrever o seu projeto. Lembrando que é sempre possível, né, você salvar a sua inscrição até concluir. As inscrições elas vão ocorrer de 11 até dia 24 de agosto desse ano de 2022, e não deixa para o último momento, porque a plataforma pode estar congestionada, ela pode apresentar algum tipo de lentidão, e todo esse processo, né, já é um processo longo, talvez aí a gente pode dizer uma média de 40 minutos a 1 hora, para você, se você já tiver ambientado no mapa cultural para poder fazer a sua inscrição, mas no último dia isso pode ser um tempo até maior, porque pode ter um congestionamento, pode ter uma lentidão. Então não deixa para a última hora, vai já colocando seus arquivos, tudo que você estiver preparado, já vai salvando, deixando sua inscrição quase prontinha para finalizar e enviá-la perfeitamente. E não esqueça, não adianta só salvar, você tem que clicar em enviar para a sua inscrição ser efetivamente aceita. Tá joia? Nunca se esqueça de clicar no botão enviar quando você já tiver finalizado a sua inscrição. Bom, principais links aqui. O primeiro, né, o Decentra, recapitulando, né, você encontra lá o edital, o formulário, o manual de inscrições, perguntas e respostas também, canal de dúvida e atendimento, link de inscrição que vai te redirecionar para o Mapa Cultural BH, que se você não for, né, já não tiver um perfil, não for um agente cultural do Mapa Cultural, você pode fazer, né, o seu cadastro lá e também fazer a inscrição no edital Decentra e nos outros editais da Lei de Incentivo que estiverem com inscrições abertas no período. Então, coloquei um terceiro aqui, que é o pbh.gov.br/LMIC, de Lei Municipal de Incentivo à Cultura. É o nosso site principal, né? Ali você vai encontrar informações sobre todos os outros editais da Lei Municipal de Incentivo, os já passaram, né, aqueles que estão ainda em andamento, e todos aqueles que forem lançados, você consegue pesquisar pelo pbh.gov.br/LMC. Bom, gente,
foi isso. Espero que essa apresentação, essa caravana, ajude você a escrever o seu projeto. Desejo muito boa sorte no Decentro 2022 e, bom, é isso. Não perca tempo, já comece agora, se possível, a sua inscrição. Caso de qualquer dúvida, envie para a gente no canal de atendimento e até lá. Novamente, boa sorte, gente. Tchau, tchau.